Olá, meu nome é Rosineide, eu sou professora em torno de 30 anos, eu sou terapeuta floral, cromoterapeuta, eu sou formando em psicologia e eu estudo a espiritualidade, a filosofia há mais ou menos 30 anos, porque é uma busca pessoal. Eu sempre me interessei por saber o que é que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra, de onde viemos, para onde vamos, o que acontece quando a pessoa morre, quando ela falece aqui para nós. E nessa busca constante, eu participei de quase todas as igrejas que tem aqui na minha região, quase todas as seitas, eu participei da Igreja Católica, da Renovação Carismática, eu fui serva mesmo, porque eu acho assim que para você aprender determinada seita, religião, filosofia, você tem que participar ali. Então eu fui serva, fui voluntária mesmo, de lavar banheiro à pregação. Então eu participei da igreja evangélica, eu participei do espiritismo de Allan Kardec, eu participo do xamanismo, um pouco do hinduísmo. Então assim, é uma eterna aprendizagem para poder entender como funciona a vida aqui na Terra, o que fazemos aqui, por que é que estamos aqui. Será que a vida é amanhecer o dia, a gente come, trabalha, come, depois dorme, depois amanhece, trabalha de novo, come, dorme? Para mim isso não serve. Há de ter, sempre eu pensei, algo maior em tudo isso. E essa foi a minha busca da vida toda. E hoje, como o Dia das Crianças e como o Dia da Grande Mãe, o Dia de Nossa Senhora, que representa todas as grandes santas, todas as deusas, todas as mulheres guerreiras da luz, trabalhadoras da luz, trabalhadoras divinas, como também aquelas mulheres que vivem dentro da sua casa, na miséria, no anonimato, cuidando de seu filho doente na cama, cuidando de seu familiar necessitado. Essas também são as grandes mães, essas também são as mulheres que são comemoradas neste dia. Então hoje eu quero, por intuição, por um pedido, vamos dizer assim, espiritual, eu quero partilhar com os pais que, entre aspas, perderam os seus filhos. Porque na verdade ninguém deixa de existir, simplesmente mudam de dimensão e nós não os vemos mais. Então, a dor de perder um filho, eu considero que é a maior dor que existe aqui no planeta Terra. Acho que não há dor maior que essa, porque nada substitui esse vazio, nada substitui esse lugar. Eu tenho filhos também e eu tenho amigos que perderam também os seus filhos, tanto bebês, crianças, como também jovens em acidentes das mais diversas formas possíveis. Então, o que eu quero dizer é, como é que você pode ajudar o seu filho que está do outro lado da vida, especialmente as crianças de 0 a 12 anos. Então, tem muita coisa que a gente não acredita que assim funcione, mas elas são assim. Como eu sei que são assim? Primeiro, pelo caminho espiritual de mais ou menos 30 anos ou mais de vivências com diferentes culturas, crenças, filosofias, religiões. E segundo, porque é possível, se você estudar, porque isso está disponível para qualquer pessoa, você aprender a fazer projeção astral e daí você vai passar para o outro lado da vida e você vai verificar você mesmo como é que as coisas funcionam. Você vai ver quem está do outro lado da vida, Isso não é só para médium, isso não precisa ter uma seita específica, uma religião específica, uma filosofia tal, não. Isso está disponível para qualquer pessoa, porque todos os que morreram continuam vivendo do outro lado da vida, Eles nos veem, nós é que não os vemos. Então, os pais normalmente passam por uma dor que é a maior dor que existe no planeta Terra, podemos definir assim, que é a perda de seus filhos. E então, entrando muitas vezes em desespero, em aflição, em depressão, num vazio imenso, eles não têm forças para ajudar essa criança, esse filho, essa filha que está do outro lado. Então, o que eu quero ensinar aqui são algumas coisas
para que vocês, pais, avós, padrinhos, né, que perderam seus entes queridos, amiguinhos, né, que possam ajudar essas crianças. Então, primeiro, as crianças estão vivendo do lado de lá. Como assim vivendo? Né, no céu? É como se fosse o céu, sim. Por quê? Porque tem de tudo lá para as crianças. Todos os cuidados, todas as comidas, todas as roupas, todos os calçados, tem escola, tem tudo. Como funciona isso? São como cidades, são como alojamentos. Então, existem muitos espalhados em todos os lugares do planeta Terra. Então, existem esses lugares onde as crianças são acolhidas. Porque o adulto, quando ele morre, ele vai para um lugar específico de acordo com o que fez aqui na Terra, né? Quais são as sementes? Aquele adulto, ele plantou mais joio ou mais trigo, né? Ele caminhou mais pelo caminho do amor ou do ódio, né? O que foi que ele fez? Como é que ele aproveitou cada dia da sua vida? O que ele trouxe de semente, de amor, de prosperidade, de conhecimento, né? Para o planeta Terra. Então, dependendo do que ele fez aqui, da sua estadia, é para onde ele vai, é se ele vai ficar sofrendo muito, médio, pouco, né? Por meses, por anos, por décadas, né? Depende do que cada um vai plantando aqui. Mas a criança, especialmente de 0 a 12 anos, ela é acolhida diretamente. Só há um processo quando ela morre, vamos dizer assim, né? Quando ela deixa o corpo físico, só há um processo onde ela fica um pouco perturbada, um pouco inconsciente, um pouquinho em sofrimento, mas rapidamente ela já é levada para essas colônias divinas. Ela já é levada para esse céu, vamos dizer assim. O que existem lá? Existem trabalhadores divinos, trabalhadores do Cristo, né? Trabalhadores que estão ali, que são espíritos já bem evoluídos e que se dispuseram a cuidar dessas crianças que passam para o outro lado da vida. Então eles acolhem essas crianças. Se a criança ela partiu para o outro lado por um acidente, por um problema de saúde, né? Então tem o hospital. Então ela já é acolhida nesse hospital e lá ela recebe todo tipo de tratamento espiritual e ela fica completamente bem. Então olha como o plano divino, como o cuidado divino ele é magnífico. A criança, vamos supor que ela fosse deficiente mental aqui, deficiente física, que ela sofreu um acidente, perdeu o bracinho, a perninha, que ela passou por um transplante, o órgão não deu certo, né? E por isso ela morreu, por isso ela partiu para o outro lado da vida. Então não tem problema, nesse hospital tudo é recuperado. Por quê? Porque esse problema que a levou até a morte era um problema no corpo físico, e o corpo físico é o que foi para o cemitério. Ela tem um outro corpo, aliás, muitos corpos, mas ela tem um outro corpo que é o corpo espiritual, falando assim de uma forma muito básica. Então, esse corpo espiritual, ele é energia, ele é moldado somente por energia, por vibrações, por emanações energéticas. Então ele fica totalmente perfeito rapidamente na criança. O adulto também, quando morre, né? E ele tem merecimento para esses tratamentos, para chegar nesse ponto de atendimento. Mas a criança é atendida diretamente. Então o que acontece? Ela se recupera totalmente, ela fica completamente normal. E aí então tem lugar para ela estudar, tem lugar para ela brincar, tem brinquedos como aqui na Terra, sim. Tem alimentos? Tem. Por quê? Porque do outro lado da vida, conforme a consciência do espírito que passa para lá, ele não precisa mais ficar se alimentando, tomando água, né, se trocando e tudo mais como aqui na Terra. Mas como a criança ela não tem essa consciência espiritual, algumas sim, mas a maioria não, então ela sente fome ainda, porque a mente dela está viciada nesse processo de tomar leite, de comer doce, de comer bolacha, de se alimentar, de se agasalhar, de querer brincar. Então, do outro lado, tem tudo isso para ela, até que o espírito vá tomando consciência de quem ele realmente é, de como a vida funciona, para que ele possa ir largando um pouco desses hábitos terrenos, né?
Mas então a criança, ela se alimenta, então tem lugar para ela estudar, tem lugar para ela brincar, tudo que tem aqui na Terra tem lá. Por exemplo, hoje é dia das crianças, para elas está sendo feita uma festa, tem balões, tem bolo de chocolate, tem brigadeiro, tem bolachas recheadas, tem piscina de bolinhas, tem brinquedos, tem tudo isso. É muito diferente, né, para quem nunca ouviu isso, mas é assim que funciona. Por quê? Porque se você tem fé em Deus, se você sabe que Deus é o Criador de todas as coisas, então é assim, não há injustiça, só há benevolência, só há amor e alegria na criação divina. Então tudo que aquele ser necessita, que está na mente dele, que ele não vive sem, tudo lhe é proporcionado. Então tem cuidadores, tem professores, os bebês, eles têm bercinhos, eles têm carrinhos, eles têm mamadeiras, copinhos, eles têm todas as coisas. Nada falta a eles, absolutamente nada, pela proteção e o cuidado divino. E o que é que os pais podem fazer? Os pais, eu sei que choram muito, eu sei que ficam muito tristes, mas não devem chamar a criança. Por quê? Porque a criança ouve, ela não ouve exatamente, ela pode sonhar com aquele chamado, mas ela sente aquela energia de dor da mãe, aquela energia de dor do pai, dos avós, dos padrinhos, dos amiguinhos. Então, se a pessoa fica chorando e fica chamando o nome da criança toda hora, ela também chora do lado de lá. Ela fica tristinha, mesmo tendo os brinquedos, as comidas, todas as coisas, os cuidadores mais amorosos, que são exatamente anjos divinos mesmo, para cuidar dessas crianças todas. Então, eles fazem de tudo, mas a criança, ela fica sentindo aquela vibração energética de tristeza, de desespero, de aflição dos que ficaram do lado de cá. Então, como devemos proceder? Nós devemos mandar para essa criança alegrias, pensamentos de amor, pensamentos de alegria, emanações, né, dessa divindade, desse amor divino que tudo permeia, que tudo preenche. O que que uma mãe e um pai pode fazer? Pode escrever uma cartinha para o seu filho. Ah, mas como escrever uma cartinha? Como que ela vai ser entregue? É assim, é entregue lá uma cópia, vamos supor assim, energética daquela cartinha. Você vai ficar com a cartinha, porque você não vai colocar no correio, vai colocar como? Para onde, né? Então você vai escrever e você mesmo vai guardar essa cartinha. Mas no seu coração, na sua intenção, você vai escrever a cartinha com todo o seu amor e você vai direcionar aquela criança que está do lado de lá. E você guarda a cartinha numa caixinha, no guarda-roupa, onde você quiser. E uma vez que você colocou a intenção de que ela receba a cartinha do lado de lá, a cartinha aparece lá, do lado da caminha dela, do lado do bercinho, do lado da mesinha dela, no material da escola, a cartinha aparece. E daí, os tios, os cuidadores, né, eles leem a cartinha para a criança. Outra coisa são os mimos, os objetos tradicionais que a criança carrega, que é a mantinha, que é o cheirinho, que é a chupetinha, que é o copinho, a mamadeirinha, né? Roupinha de jogar futebol, que a criança gosta muito, a chuteirinha, sapatilha, lacinho de cabelo, tiarinha, né? Diáriozinho, mochilinha de escola, pedacinho de paninho, né? Então essas coisas todas que a criança sente muita falta, ao invés de os pais pegarem e abraçarem essas coisas que a criança gostava muito e ficar chorando, segurem esses objetos nas suas mãos à noite, façam uma oração do seu jeito, um Pai Nosso, uma Ave Maria, o seu jeito de orar ou de meditar. E você coloque a intenção de que aqueles objetos, eles apareçam. Parece uma mágica mesmo, e é assim mesmo, porque tudo é energia. Apareçam lá na caminha da sua criança, lá no bercinho da sua criança. E você guarda aquilo numa caixinha, guarda no guarda-roupa, deixa lá no cantinho. E aqueles objetos que são amados da criança, que ela não vivia sem, vão aparecer lá na caminha dela, lá no bercinho dela.
e ela ficará imensamente feliz. Ela vai sentir que a mãe e o pai mandou entregar aquilo para ela. Aí alguém deve estar perguntando, e ela pergunta dos pais? Sim, ela pergunta dos pais. Ela pergunta por que é que os pais não vão buscá-la. Mas aí os tios vão orientando e vão explicando devagarinho, conforme o entendimento de cada criança, até que ela possa entender que ela passou para o outro lado da vida. Outra coisa muito importante é, não tem como ver essa criança mais? A criança tem como ver os pais. Quando ela atinge um estado mais maduro, de compreensão, de equilíbrio do outro lado, e ela começa a compreender como a vida funciona, esses mestres divinos que cuidam dessas crianças, eles de vez em quando podem trazer a criança para visitar os pais. Mas é só quando os pais estiverem equilibrados e a criança também. Porque senão a criança vem e quando ela vem os pais não a veem, mas sentem. E daí começam a chorar desesperadamente, começam a ficar piores do que já estavam. E daí a criança sofre muito para ser levada de volta para essas colônias divinas. Então, só quando os pais estão equilibrados, quando eles já estão no amor, quando eles estão melhores, né, interiormente, que já elaboraram, né, parte desse luto, dessa perda, e a criança também, é que daí pode-se fazer uma visita. Às vezes os pais sonham com a criança, às vezes ela esteve ali mesmo. Às vezes os pais estiveram realmente com aquela criança, nos braços e tudo mais. E vem através de um sonho na mente, né? Aquela imagem quando a pessoa acorda. Então, o que os pais podem fazer? Orar por essas crianças, mandar as coisinhas que a criança gosta, né? Muitas vezes nós temos que mandar energia para materializar lá as bolachas que eles gostam, as chupetas, as mamadeiras, os pratinhos, os suquinhos, né? Os brinquedos, né? Por quê? Porque eles sentem falta de tudo isso e muitas vezes eles choram. Para eles parece que eles estão numa creche, numa escolinha, num hospital, né? Até que eles vão entendendo devagarinho como a vida funciona, como as coisas se processam. Então você pode ajudar o seu filho que partiu dessa forma, com muita oração, enviando amor. E tudo que você quiser enviar para ele, você pega na sua mão, você faz uma oração do seu jeito, da sua forma, de acordo com a sua religião, e você oferece que aquele sapatinho, aquele brinquedinho, aquele cheirinho possa amanhecer lá na caminha dele, do ladinho dele, né, no bercinho, onde quer que seu filho esteja. E tenha certeza que com todo o amor que você tem por ele, ele vai receber esse objeto lá e vai ficar imensamente feliz. Então essa é a mensagem que eu queria dar aos pais hoje, pelo Dia das Crianças e o Dia da Grande Mãe. Recebam a luz de Deus nos seus corações e a luz e o amor da Grande Mãe. Gratidão.